valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa. Matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para a nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sim, sou eu, meu cordial boa noite. Doutrinações. Mas não vos alegreis porque a vós sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Assim disse Jesus, está em Lucas capítulo 10, versículo 20. Frequentemente, encontramos novos discípulos do Evangelho exultando de contentamento porque os espíritos perturbados se lhes sujeitam. Narram com alegria os resultados de sessões empolgantes, nas quais doutrinaram com êxito entidades muitas vezes ignorantes e perversas. Perdem-se muitos nos emaranhados desse deslumbramento e tocam a multiplicar os chamados trabalhos práticos, sequiosos por orientar em contatos mais diretos os amigos inconscientes ou infelizes do plano imediato à esfera carnal. Recomendou Jesus o remédio adequado a situações semelhantes em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, esquecem pouco a pouco de aprender em proveito próprio. Que os doutrinadores sinceros se rejubilem, não por submeterem criaturas desencarnadas em desesperos, convictos de que em tais circunstâncias o bem é ministrado, não propriamente por eles, em sua afeição humana, mas por emissários de Jesus, caridosos e solícitos, que os utilizam à maneira de canais para a misericórdia divina. Que esse regozijo nasça da oportunidade de servir ao bem, de consciência sintonizada com o Mestre Divino, entre as certezas doces da fé, solidamente guardada no coração. A palavra do Mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 25 anos. Até hoje foram produzidas 1.373 edições. Programa Espírita Terceira Chamada contribuindo aqui junto com o Grupo RBA para que você tenha boas informações, tendo qualidade de vida.
Afinal de contas, hoje somos para mais de 8 bilhões de pessoas. Pessoas estão chegando aos 100 anos de idade ou mais. É sinal que, se você não ficar antenado pelos acontecimentos e descobertas científicas, realmente você cai em depressão. Você já ouviu falar na síndrome do final do ano? Vamos começar a debater este assunto. São pessoas que compram a ideia, não deu nada certo este ano, aí começam a ficar cabisbaixo, passando a ser uma preocupação aos seus familiares, logo onde? Em festas de final de ano. E não pode isso acontecer. E o Terceira Chamada vai colaborar sim para que você saia dessa frequência, porque o mundo está acontecendo, você é um projeto de Deus feito para a felicidade, você só precisa o quê? Ficar ciente das leis de Deus e como elas funcionam no seu dia a dia. Nada de ciúmes e invejas, mas busque entender que você também tem qualidades nobres e elas, muitas delas, estão adormecidas aí em você. Então fique antenado conosco, porque nós iremos sim ajudá-los a entender Deus, compreendendo suas leis, porque todos nós fazemos parte desse contexto e o Espiritismo ajuda e muito nessas informações. E vamos de curiosidades aqui, Terceira Chamada sempre trazendo aqui, porque afinal de contas o planeta Terra é a nossa moradia. Somos espíritos imortais, uma hora estamos no planeta Terra, outra hora nós estamos em outros planetas. Você sabia? Jesus Cristo já sinalizava, há muitas moradas na casa do Pai. E como somos seres espirituais, viajantes do tempo e espaço, precisamos conhecer melhor o nosso planeta para não ficar naquele encantamento do sobrenatural. Você sabia que no México existe um lugar chamado Zona do Silêncio? Onde os relógios não funcionam, os rádios param de funcionar e as bússolas giram violentamente quando colocadas no chão. Efeito das ondas eletromagnéticas aqui do nosso planeta. Nada de pensar que é sobrenatural, não. A astrofísica e a física explicam muitas coisas. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Não se deixe levar pelo extremismo, nem exagero para mais, nem para menos. Saiba permanecer no meio termo. Se correr demais, cansará. Se ficar muito parado, acabará consumindo o terreno debaixo dos próprios pés. E dentro de pouco, estará pisando uma cova. Não pare, mas também não queira correr demais. Caminhe firme e com segurança, sem pressa, mas não se detenha jamais na senda do progresso. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a ADEPA, possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Você quer saber o que está acontecendo? Aonde inclusive os expositores espíritas da ADEPA estão fazendo visita? Então, anote o endereço das nossas plataformas digitais. O endereço é o mesmo: ADE-PA, tudo com letra maiúscula. ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Estará fazendo uma viagem ao mundo da boa informação. De repente pode ter um centro espírita pertinho de você e você não está sabendo. E queremos parabenizar a diretoria do Centro Espírita Reencarnação,
do seu aniversário, que foi no último domingo. Já está nas plataformas digitais da ADEPA. YouTube, está no YouTube esse evento comemorativo. 1h30 de muita alegria, canção, uma excelente palestra, sempre nos chamando às nossas responsabilidades e o convite de Jesus para todos nós. Mas também tem mais festa a ser realizada pelo Movimento Espírita. Será a 13ª Feira do Livro Espírita, na cidade de Vigia de Nazaré, e tem um tema central: 167 anos do Espiritismo, uma realização do Centro Espírita Ceareiros da Luz. Será nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, das 18 às 22 horas, na Praça Olavo Raiol. E tendo como uma participação especial da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Você que vai fazer aí uma pequena viagem à cidade de Vigia de Nazaré, ou mora aí por perto, São Caetano, de Odivelas, Colares, aquelas comunidades, vá nesse período de 30 a 1º de dezembro, para conhecer o Espiritismo. Mas também, se você quiser conhecer ainda mais o Espiritismo, não precise esperar a Feira do Livro Espírita. Visite o Centro Espírita Ceareiros da Luz, que fica localizado na Rua Magalhães Barata, 232, bairro Centro, Vigia de Nazaré. Atividades segunda, terça e quarta-feira, a partir das 19h30. Do entorno, lá, São Caetano de Odivelas, tem Centro Espírita lá sim, Centro Espírita Abnegados no Bem, Travessa Benjamin Constant, sem número, bairro Centro. Atividades segunda e sexta-feira, sempre às 17h30. E você é acostumado aí a bucólica Ilha de Mosqueiro todo final de semana? Vai desde sexta-feira? Dá para conhecer também o Centro Espírita A Caminho da Luz, porque o A Caminho da Luz tem palestras públicas toda sexta-feira às 19 horas. A Caminho da Luz, Padre Manuel Raiol, 823, entre as travessas Pratiquara e Comandante Ernesto, bucólica Ilha de Mosqueiro. Mas você vai lá por Salinópolis, Pará. Salinópolis, Pará, também tem um Centro Espírita, Centro Espírita Videira de Luz, localizada na Rua Eurico Cassiano, sem número, a antiga Rua do Fio, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30. E no sábado, às 17 horas. Conheça o Espiritismo, conheça as atividades do Movimento Espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora, Grupo AME, súplica a Jesus. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da
teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E vamos a mais uma curiosidade. Alô, mamãe! Mamãe de primeira vez tem curiosidade para você. E você, mamãe, que já está no seu segundo, terceiro filho, também tem uma curiosidade para você. Durante a gravidez, caso a mãe tenha ferimentos em seus órgãos internos, o bebê sente e direciona células-tronco aos pontos de danificação para ajudar no processo de cura e cicatrização. E olha, queridos ouvintes, como eu tenho ouvido relatos de mamães que tinham inclusive seus miomas da vida aí, bastou ficar grávida, pronto, desapareceu a enfermidade no útero. Então são esses processos de vida que gera vida saudável. Ficamos internados porque terceira chamada é ciência, e ciência é um direito de todos. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França. Esqueça-se um pouco de si mesmo e pense nos outros. Nestas poucas palavras está encerrado o maior segredo da felicidade. Quando nos preocupamos demasiado com nossas pessoas, nossos problemas crescem desmensuradamente. Mas quando esquecemos de nós um pouco para cuidar dos outros, esquecemos nossos problemas que se vão resolvendo por si mesmo. Então, esqueça-se de si mesmo e pense nos outros e achará a felicidade. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 18 de novembro de 2024. Infestação com 2 milhões de serpentes ameaça outras espécies em ilha. Autor, Maiara Monteiro, fonte UOL. Imagine se a sua cidade fosse tomada por cobras invasoras, ameaçando a vida de milhares de espécies nativas. A situação é tão aterrorizante que dá arrepios só de pensar. Pois é exatamente isso que ocorre na ilha de Guam, localizada a cerca de 2.000 quilômetros das Filipinas, nos Estados Unidos. A fauna local foi quase dizimada por cobras invasoras e agora cientistas e ecologistas buscam soluções para controlar a situação. Entre as propostas está a reintrodução de uma ave extinta na ilha há mais de 40 anos, com o objetivo de ajudar a combater a praga e evitar que mais espécies sejam dizimadas. Estima-se que Guam abrigue hoje cerca de 2 milhões de cobras conhecidas por suas habilidades acrobáticas e formas variadas de atacar presas.
A principal responsável pelo desastre ambiental é a cobra arbórea marrom, que chegou à ilha em um navio cargueiro na década de 1940. Desde então, a espécie se espalhou rapidamente, eliminando 10 das 12 espécies de aves nativas. Além das cobras, a falta de pássaros gerou um novo problema: a proliferação descontrolada de aranhas bananas, que produzem teias gigantescas em parte da floresta. Para combater as cobras, cientistas tentaram o uso de paracetamol, que se mostrou eficaz em pequenas doses. No entanto, a solução é limitada, já que seria impraticável aplicar em grande quantidade. A urgência é grande, pois a floresta de Guam também corre o risco com o desaparecimento das aves essenciais para espalhar sementes, enquanto cientistas buscam alternativas para solucionar o problema e controlar as pragas. Eita, Nonato França, sabe o que eu me lembro, Nonato França? É que a espécie humana em si, tudo que é criação de Deus, só quer uma coisa: viver e sobreviver. Mas aí vem a inteligência do homem, que busca equilibrar todas essas coisas e gera uma fascinação, né, Nonato? O planeta Terra, nessa evolução que está se processando, mas sempre colocando desafios que a própria natureza pede, não é verdade? Com certeza, e dentro do máximo dessa questão de desafio em relação à natureza e ao próprio homem está o equilíbrio, né? E aí a gente pode perceber, Douglas, mesmo não sendo biólogo, que existe uma cadeia de equilíbrio, não é? E de sustentação e harmonia no universo, tanto quanto na Terra, quanto no comportamento humano e no comportamento animal. É o caso aí dessas questões da cobra, né? Aqui no Brasil, salvo engano, a mídia recentemente ventilou a história da ameaça do peixe-leão. Tu já viu falar? Já. O peixe-leão que veio aí das Europas, da vida, transportada por navios aí nessa comercialização mundial, e aí trouxe para cá para o Brasil e está tendo um problema sério com relação ao equilíbrio biológico ou ecológico ou de sobrevivência até dos outros animais. Por quê? Porque esse peixe não tem um predador natural. Então, dentro desse aspecto, a questão aí em si da nossa leitura com relação às cobras, né, na ilha, vê perfeitamente isso. Agora, o homem tem que tomar isso também como um exemplo de vida, porque o homem também é um predador, não é isso? Com Nós ainda certeza. somos, pela questão da nossa necessidade de sobrevivência. Então, até onde também nós, enquanto seres humanos, estamos também provocando, direto ou indiretamente, os desequilíbrios que vêm a ocorrer no nosso planeta, da qual nós também somos responsáveis. Sabe o que eu me lembrei agora, Nato? Tu falando nessa questão do equilíbrio, e a gente tem que ficar realmente atento a esses pequenos distúrbios da natureza, muitos deles provocados realmente pelo homem. Você sabe, né, que tem gente que não gosta daquelas zosgas dentro de casa, né? Pois é, né? E elas são um benefício. Os famosos sapos nas ruas são os benefícios. Tá? Então, o problema é o conhecimento e o equilíbrio dessas coisas, né? Para não virar praga, mas sim para ajudar a planeta Terra a continuar dando vida. Com certeza, porque a gente tem que ter entendimento que tudo tem uma razão de ser. Não foi criado por acaso ou à toa, não é? Sim. E se está dentro da concepção da lei divina, do equilíbrio, da harmonia do universo, da natureza e da própria Terra, que é o caso em questão, nós precisamos respeitar. E temos a inteligência para compreender e preservar também. Então, querido ouvinte, antes de destruir, use o atributo da inteligência, como disse o Nonato aí, a inteligência, para que você seja realmente um verdadeiro colaborador de Deus dentro dessa obra maravilhosa e dentro do planeta em que nós estamos morando mesmo, provisoriamente. Quem sabe em próximo planeta a gente tenha ainda muito mais condições de ajudar.
Meus amigos que acompanham Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música e é com ela, Dona Onete, Dança dos Urubus. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Diferente no que eu vivi, acordei no mato estranho. Não lembro o que aconteceu. Espero que os meus órgãos ainda estejam todos aqui. O som sobe, a cabeça roda com a dança dos urubus. A dança dos urubus, 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 a dança dos urubus. Eu hoje acordei com os urubus, vi eles dançando ao meu redor. Acho que tem algo estranho, diferente no que eu vivi. Acordei no mato estranho, não lembro o que aconteceu. Espero que os meus órgãos ainda estejam todos aqui. O sol sobe, a cabeça roda com a dança dos urubus. A dança dos urubus, 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 a dança dos urubus. Urubu chamega também, chamega. Carimbó chamegado de Dona Nete e Dona Tina. A gente tem medo, bebe demais e depois não sabe o que tá fazendo. Muitas das vezes roubam o teu órgão, né? O urubu tá aí, o urubu só tá esperando a queda. Eu acho que tem algo estranho, diferente no que eu vivi. Acordei no mato estranho, não lembro o que aconteceu. Esperam que os meus órgãos ainda estejam todos aqui. O sol sobe, a cabeça roda com a dança dos urubus. A dança dos urubus, 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 a dança dos urubus. E vamos a mais uma curiosidade. Em 1962, houve o que se chamou de epidemia do riso na Tanzânia. No total, 14 escolas tiveram que ser fechadas e 1.000 pessoas foram afetadas. Os surtos de risos duraram de algumas horas até 16 dias, de risos descontrolados. E a psicologia já deu também a sua colaboração. Tome muito cuidado com o seu eu, meu querido ouvinte. Essas epidemias aí, tanto do riso como teve na França, da frautrópia,
que chegou em praça pública, começou a dançar. Isso se dá pelo estresse do mundo. Se você não cuidar da sua cabeça, você compra a ideia e vai criando sintonias perturbadoras, causando o quê? Esse link de energias e de epidemias que se tornam preocupantes. Então pesquise para ver se você não está ficando um pouquinho neurado ou neurada. Não pode, final de ano está aí, Nonato está sorrindo, que é uma beleza. É sinal que ele quer que o final de ano seja realmente de paz. Então tome cuidado com a sua cabecinha aí. Não deu certo, mas não vamos comprar certas ideias desastrosas para não pirar mesmo. Agora, aquela mensagem de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Todos nós somos igual perante o Pai, que habita dentro de cada um de nós. Isso é forte, por isso vou repetir. Todos nós somos iguais perante o Pai, que habita dentro de cada um de nós. Vivendo o Pai em nosso íntimo, pouca importância se dá ao nosso exterior. Se somos brancos ou negros, pobres ou ricos, desta ou qualquer religião, diante de Deus, não conta as diferenças externas, só o interior importa. Se somos bons ou maus, generosos ou avarentos, amorosos ou egoístas, pense nessas verdades. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 536. São devido a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? E eis a resposta dos imortais. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Sabe o que eu me lembrei, Donato? Da matéria do Diário Online, né? Exatamente. Até eu repeti aqui a resposta que tem aqui. Tudo tem uma razão de ser, né, Douglas? Que interessante a coincidência. Não é? Mas a gente pode ver aqui, queridos ouvintes, que no questionamento que foi feito na questão 3536, tá certo? Os imortais, eles não dizem nem sim nem não. Olha que interessante. O que causa fortuita é tudo aquilo que não está previsto, né? Naquilo vulgar que nós chamamos de por acaso, que não existe. E no contrário, é aquilo que está previsto dentro de uma condição. No caso aqui, a condição muitas das vezes é nossa, humana, tá certo? Quando ainda nas nossas atitudes,
nós criamos uns efeitos que são contrários aos interesses até mesmo da nossa felicidade, e nós achamos que não. E aí que vem a resposta? Tudo tem uma razão de ser, ou seja, Deus permite, né? Deus permite nessa razão de ser, tá certo? Mas essa permissão, ela tem uma limitação com relação a nós. Mas com ele não. Na ele é determinismo, porque ele é o supremo, é todo amor e bondade, enfim, todos esses adjetivos que a gente coloca nele, não é mesmo? Mas em nós ainda estamos nesse caminho de perfeição. Então ele usa também a dor, por exemplo, é um exemplo bem clássico disso, né? As condições de diferenciações sociais que o homem cria, enfim, são todas as questões, as mazelas, tá certo? As tragédias para o despertar da nossa atenção. Então tudo isso faz parte, mas que sejamos bem claros, não são fatalidades, são determinismo permissionado por Deus. Sabe o que eu me lembrei, Nonato? São duas coisas: livre-arbítrio, certo? Então, quando diz assim, coisas fortuitas, não. Você fez uso de um atributo que Deus lhe deu, que foi livre-arbítrio. No entanto, em cima dessa liberdade de movimento, tem o que? As leis de Deus. É por isso que tem a consequência. Então, nada que eu faço não tem consequência. Tudo tem a consequência. Por isso que aqui no Terceira Chamada, nós estimulamos as pessoas a conhecerem as leis de Deus. Então, a questão da própria fatalidade, não existe fatalidade, certo? A determinismo, existe a questão da programação reencarnatória. Então, você está seguindo uma programação reencarnatória. No entanto, nem tudo que está programado é determinado a acontecer. Por quê? Porque você faz movimento de liberdade, o livre-arbítrio. No entanto, a consequência você vai ter. Você vai usufruir da consequência desse ato de liberdade que está dentro das leis de Deus. Nonato, não é tão complexo a questão, mas basta a gente querer entender, não é verdade? Entender e assumir, como você colocou aí dentro desse livre, na escolha, não é? E o arbítrio, ou seja, aquilo que virá como consequência. O que nós ainda estamos acostumados, não é, a aceitar, até por uma questão de medo, Douglas e queridos ouvintes, é a ideia de que isso é punição, e não é responsabilidade. Então, a responsabilidade que recai de nós pelos nossos atos. Então, é muito interessante a gente ver isso. Por quê? Porque a gente tem segurança, tá certo? Tem uma certa segurança diante das situações. Aí, como você sempre coloca aqui, não entre em desespero. Basta você corrigir a sua caminhada. Basta você despertar a sua consciência, tá certo? Para que você entenda que tudo isso se constrói para a sua felicidade, pela sua responsabilidade e pelo mérito. E que é importantíssimo também para nós, não é mesmo? Eu me lembrei, enquanto você falava, das palavras de Jesus, né? O Pai é bom e o Pai é justo. Então a justiça de Deus se baseia nas leis que Ele criou. E não são leis de punição, não são, tanto é que se fosse de punição, existia realmente o inferno eterno. Não, são leis de ajustes. Você tem a oportunidade de ajustar. Equivocou-se? Beleza. Eu aprendi. E agora? Não, tem a lei que dá para você fazer o retorno e ajeitar as situações, né? Pois é, Douglas. E concluindo o nosso raciocínio, nós, quanto espírita, temos uma colocação que eu acho interessantíssima. Até bem para a gente tirar essa ideia de vitimismo. Que na Terra, tá certo? Na Terra não existe injustiçado, existe justiça. Conheça o Espiritismo! Conheça a ciência espírita e vamos de música. Cancioneiros Espírita, a verdadeira alegria vem do amor. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Quero viver cada dia, descobrindo a alegria que brota dos elos do amor. Elos que servem de guia, unem, libertam e criam um mundo regenerador. Elos do céu que azul formam o cruzeiro do sul, rumo certeiro, pura energia de Deus em toda a alegria. Quero aprender a sorrir,
Cantar ajuda a construir. No novo milênio a luz e a harmonia são elos de sabedoria. Elos que o sol irradia, germina, aquece, ilumina um novo olhar de amor. É luz da água, da terra, da serra, do rio, do mar. É luz do ar, o fogo e a pedra, tudo nos ensina a amar. É luz do amor e alegria, se transformam em sinfonia e a vida começa a cantar. Por todo lado e dia, a natureza confia nos elos pra se eternizar. Na vida o final é perfeito, pra tudo há sempre um jeito. Nada te falta e não és feliz, ouça o que o coração te diz. O que te falta é a alegria dos outros. O que te falta é a alegria dos outros. Faça alguém feliz. O que te falta é a alegria dos outros. O que te falta é a alegria dos outros. Faça alguém feliz. O que te falta é a alegria dos outros. O que te falta é a alegria dos outros. Faça alguém feliz. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, Tesouros Íntimos. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Tesouros Íntimos. Se você recebesse a notícia de que sua cidade será destruída em poucas horas, certamente buscaria fugir o mais depressa possível. E nesse caso, o que levaria na bagagem? Quando os soldados de Ciro o Grande estavam prestes a invadir a cidade de Priene, na Jônia, a população preparava-se para a fuga. Homens e mulheres, moços e velhos, atropelavam-se em desespero, tentando salvar seus pertences mais valiosos. Apenas um homem se mantinha calmo. Era o filósofo Bias, famoso por seus dotes de cultura, moral e virtude. Era tão ponderado e íntegro que foi considerado um dos 7 sábios da antiga Grécia. As pessoas, vendo-o tranquilo e sereno, perguntaram se ele não iria preparar a carga que deveria levar. E ele respondeu simplesmente: "Eu trago tudo comigo." Aquele nobre cidadão guardava consigo os patrimônios mais valiosos da retidão, bondade e inteligência que ninguém lhe roubaria. E eram esses valores que lhe permitiam colocar-se acima das inquietações daquela hora e das preocupações com os bens efêmeros da terra. Sem dúvida, somente as pessoas que constroem essas virtudes e cultivam a fé em Deus podem permanecer tranquilas diante de qualquer situação, por mais grave que seja. Ante a notícia, por exemplo, de uma guerra atômica capaz de aniquilar a raça humana, muitos se desesperariam e o caos se estabeleceria em pouco tempo. Só aquele que edificou na própria intimidade os valores imperecíveis manteria a calma. Teria certeza da providência divina e da sobrevivência da alma. A lógica e a razão lhe dariam a convicção de que se tudo fosse destruído, nós continuaríamos a viver, pois somos imortais. Estaria certo de que Deus não nos deixará ao desamparo. Se não houver condições de vida na terra, o Senhor nos dará outro lugar para morar, pois na sua casa, que é o universo infinito, há muitas moradas. O medo, a insegurança e o desejo de posse têm sido os grandes responsáveis pelo desespero e pela depressão de muitas criaturas. A insegurança, filha da falta de fé, gera uma espécie de ansiedade que facilmente conduz à depressão, infelicitando e matando a esperança.
O desejo desequilibrado de posse é um forte componente para o nascimento e a sustentação da violência e do desespero. A vida agitada, as privações materiais, as provações morais, os conflitos de convivência familiar ou social só serão superados com tranquilidade por aqueles que cultivam a paz na intimidade. Esses, e somente esses, é que permanecerão serenos diante de qualquer situação, por mais grave que seja. A exemplo do filósofo Bias dirão: eu trago tudo comigo. A esse estado de alma é que Jesus se referia falando dos tesouros que a traça não come, nem a ferrugem corrói, e que ladrão nenhum rouba. São bens eternos e indestrutíveis. Você é um ser criado para a eternidade. É como uma chama que jamais se apagará. Procure cultivar as virtudes que o libertarão das misérias próprias da inferioridade humana. E lembre-se sempre: você é herdeiro de Deus. O universo lhe pertence. Para conquistá-lo, basta fazer a parte que lhe cabe nesta bendita escola chamada Terra, que representa um grão de areia diante do infinito. Por tudo isso, vale a pena começar agora a cultivar os tesouros morais que nos credenciarão ao voo definitivo, rumo à grande luz, rumo aos altos cimos, onde a felicidade já é uma realidade. Pense nisso. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Belíssimas as explicações de Nonato França lá no Revelações do Tempo e no Espaço. Vamos começar a entender o que seja a justiça de Deus, para que a gente não se sinta tão vítima. E qual é o momento exato que a gente tem essa conversa com Deus? Através da oração. Jesus já dava o tópico, conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. E Ele não colocou dificuldade nesse diálogo, não. Jesus foi, para mim, o único personagem da história que encurtou o nosso relacionamento com Deus, não colocando rito nenhum. Ele só disse: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. E vem a doutrina espírita nos apresentando de uma forma muito mais científica o mundo espiritual, os anjos que nos cercam. Quem são esses ditos anjos? São espíritos que já chegaram a uma determinada evolução e estão aí pronto a nos ajudar, contribuindo com Deus para a nossa melhoria e o nosso bem-estar. Então vamos mudar de frequência agora. O Terceira Chamada lhe convida a esse momento sublime da oração, porque é neste exato momento que elementos medicamentosos serão colocados na nossa água por esses benfeitores, e a gente contribui isso. Como? Através da nossa própria mudança íntima, tendo fé, confiando, amando sempre. Aí alguém pode estar pensando: Douglas, mas hoje não dá. Não dá, que hoje eu estou chateado, me aborreceram, fui magoado. Ou quem sabe você magoou alguém. Mas calma, Jesus nos chama também para essas reflexões, que nós estamos ainda no planeta escola, que precisamos amadurecer a nossa fé. Ore por aqueles que vos perseguem e caluniam. Recomendação de nosso Senhor Jesus Cristo. É difícil? Pode se tornar difícil para algumas pessoas, mas não é impossível não mudar o padrão vibratório. Então vamos elevar os nossos pensamentos. E lembre-se, você não está sozinho nesse levante, não. Tem a equipe aqui do Terceira Chamada, mas também tem meu querido pai e amigo nesta reencarnação lá no bairro do Marco, Manuel Lopes, e minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias no bairro da Sacramenta, o José, a Nazaré, a Mônica, o Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, o Góis e a Léo também na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e ele, Luiz Otávio, o MC Careca, Oriosvaldo,
O Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Adeus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa. Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosiane Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleiton e Tailane, todos no bairro Novo, em Marituba. Daniel Melo, Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru, no Amazonas. E aqui na RBA, os amigos Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira e ele, Júnior Monteiro. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de José Guilherme, também oração ao Senhor. Alma irmã, deixa que o teu coração voe além do horizonte nas asas da prece que sobe da terra aos céus. Sob os raios reconstituintes da oração, invoca a compaixão da lei inextinguível, força motriz do universo, Deus. Pois a sua misericórdia é como orvalho de esperança, caindo dos céus à terra em nossa noite moral, na condição de terapia divina. Reflete ao ver a sombra dos teus sofrimentos, na glória e na luz do supremo princípio de tudo, Deus. O remédio absoluto para todos os males que atormentam a nossa alma. Senhor, eu te agradeço não somente as horas boas da felicidade em que o meu coração tranquilo e crente dá-se ao louvor que te bendiz. Agradeço igualmente os dias longos em que varo o caminho, a pedra e vento, nos quais me ensinas sem barulho, através das lições do sofrimento, como ser mais feliz. Agradeço a alegria que me dispensas pelas afeições, a bênção de ternura em cuja luz balsâmica me põe sob chuvas de flor. E agradeço a amargura, a compreensão me traga o estileite da crítica ferina que tanta vez me oprime o peito e enxaga para que eu saiba amar sem reclamar amor. Agradeço o sorriso da esperança com que me fazes crer na verdade do sonho, a segura certeza com que aguardo o futuro risonho pela fé natural. E agradeço-te a lágrima dorida com que me alimpas a visão, a fim de que eu prossiga trilha afora, sem caminhar em vão, sob a névoa do mal. Agradeço por tudo que me deste, a aventura, a afeição, a dor, a prova, o dom de discernir e o dom de compreender, o fel da humilhação que me renova, para que eu permaneça em ti no meu próprio dever. Mas rogo-te, Senhor, quando me veja sob a perseguição e o sarcasmo das trevas no exercício do bem, não me deixes perder a paz a que me elevas, nem me deixes ferir ou condenar ninguém. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradabilíssima do meu querido amigo Nonato França. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo por ele, Nonato França. A vida nem sempre é como sonhamos, mas nem sempre sonhamos o que queremos viver. Allan Kardec.
Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.